A história nossa de hoje está registrada em 1 Samuel, capítulo 5, e lá no capítulo 6. A história, ela nos conta sobre a Arca da Aliança, que é roubada pelos filisteus. E essa arca, então, ela é levada, colocada lá na casa do deus Dagon, que era o deus dos filisteus, e a arca faz com que tanto a estátua de Dagon seja quebrada, como que as pessoas elas venham sofrer, elas fiquem doentes e muitas vão morrer por causa da arca estar ali na terra deles. Mas vamos na história. No versículo 1 do capítulo 5 de Samuel, diz assim: depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Ebenezer para a cidade de Asdod. Eles a colocaram na casa do seu deus Dagon, perto da sua imagem. No dia seguinte, de manhã, os moradores de Asdod viram que a imagem de Dagon estava caída de cara no chão, na frente da Arca da Aliança. Então eles pegaram a imagem e a puseram de volta no seu lugar. No dia seguinte, de manhã, viram que ela estava caída de novo na frente da arca. A cabeça e os dois braços da imagem estavam quebrados, caídos na soleira da porta. Somente o corpo estava inteiro. Versículo 6. E o Senhor Deus castigou duramente o povo de Asdod. Fez com que todo o povo dali e da vizinhança ficassem cheio de tumores. Quando eles viram isso, disseram: o Deus de Israel está castigando a nós e ao nosso Deus Dagon. Não podemos mais deixar que a arca do Deus de Israel fique aqui. Vamos entender um pouquinho a história. Nesta época, quem governava, quem era o líder espiritual de Israel, era o profeta Eli. Ele cuidava da tenda e ele tinha 2 filhos. Era normal, tá? Quando tinha uma guerra, coisa assim, eles levarem a Arca da Aliança para a guerra. O que era a Arca da Aliança? Onde tinha a tampa que se chamava propiciatório, com 2 querubins, e dentro havia algumas coisas que Moisés havia colocado. A Arca da Aliança, ela simbolizava a presença e o poder de Deus. E eles foram então para a guerra contra os filisteus. Os filisteus eram um povo que vivia ali em divisa com Israel. Era um povo que era inimigo de Israel. Então havia constantes batalhas entre os 2 povos. Mas nesta batalha, o que aconteceu? Os filisteus, além deles matarem os 2 filhos do profeta Eli, eles tomaram a arca. E a história diz que quando Eli ficou sabendo disso, que além dos seus filhos terem sido mortos e a arca do Senhor ter sido tomada, que Eli caiu, bateu a cabeça, quebrou o pescoço e morreu. Mas a história que eu quero falar hoje é sobre os filisteus terem levado a arca lá para a cidade deles. Então diz o texto que eles levaram de Ebenezer, que era uma cidade de Israel, eles levaram então para Asdod, que era uma das principais cidades deles. E lá havia então a casa do deus Dagon. Dagon era o deus da vegetação e era, nessa época, talvez o principal deus dos filisteus. E os filisteus, então, eles fizeram o quê? Eles pegaram a arca e colocaram diante da estátua do deus Dagon. Como quem diz assim: olha, nós vencemos o povo de Israel e nós vencemos o Deus de Israel, porque isso daqui representa o Deus de Israel. Então o Deus de Israel, ele vai ficar diante da estátua de Dagon, porque é o Deus mais poderoso, é o Deus que venceu a batalha. Isto, né, a gente pensa pela história que foi acontecendo no dia seguinte, naquela mesma semana. Mas a palavra diz no capítulo 6 que durante 7 meses a arca ficou ali, nas mãos dos filisteus. Mas o que aconteceu um dia? Quando os filisteus acordaram e foram lá
no deus Dagon, ver a casa lá, como que estavam, foram lá para fazer uma adoração, para levar algum sacrifício. Eles viram que a estátua do deus Dagon estava caída diante da Arca da Aliança. Aí eles pegaram e fizeram o quê? Colocaram a estátua novamente de pé. No dia seguinte, quando eles voltaram lá, não só a estátua estava caída, como ela estava quebrada, né? Ele estava sem os braços, estava com a cabeça tinha sido arrancada. E aí eles então perceberam que era uma ação direta do Deus de Israel, representado pelaquela arca que estava ali, que era o objeto mais sagrado do povo de Israel. Mas não parou por aí. O que aconteceu? Veio uma enfermidade, a gente poderia dizer que veio uma peste bubônica, veio algo terrível, provocando muitas úlceras e fazendo com que muitas pessoas morressem. Tá? No versículo 6 e 7 diz assim: e o Senhor Deus castigou duramente o povo de Asdod e fez com que todo o povo dali e da vizinhança ficasse cheio de tumores. Quando eles viram isso, disseram: o Deus de Israel está castigando a nós e ao nosso Deus Dagon. Não podemos mais deixar que a arca do Deus de Israel fique aqui. Então, eles caíram na real. Eles entenderam que tudo aquilo que estava acontecendo era porque o Deus de Israel estava castigando eles por causa deles estarem ali com um objeto que era um objeto sagrado, era um objeto que representava o Deus de Israel. E eles então falaram: nós temos que tirar esse negócio daqui, nós temos que dar um jeito de levar para outro lugar. E os líderes, os príncipes dos filisteus se reuniram, os governadores, mas ninguém quis ficar com a arca, ninguém quis levar lá para sua cidade a arca. E eles então falaram: vamos resolver o que a gente tem que fazer. E a ideia então foi o quê? Vamos devolver a arca para o povo de Israel. Então, no versículo 11 diz assim: então mandaram que alguns mensageiros dissessem a todos os governadores filisteus: mandem a arca do Deus de Israel de volta ao seu lugar, para que ela não mate a nós e as nossas famílias. Houve morte e destruição em toda a cidade, por causa do castigo severo de Deus. Versículo 12. Os que não morreram ficaram cheios de tumores, e os gritos dos moradores da cidade subiram até o céu. Então você imagina que, além das mortes, muitas pessoas ficaram com o corpo cheio de tumores. E um tumor é algo que realmente traz uma dor terrível. É algo, imagina, hoje quem tem um tumor no corpo é uma dor muitas vezes insuportável, com toda a medicina, com tudo que nós temos hoje. Imagina naquele tempo que não tinha medicina. Então, como que as pessoas sofreram? E nós entendemos que tudo isso foi, na verdade, uma peste bubônica. Por quê? No capítulo 6, versículos 4 e 5, diz assim, que os líderes, os príncipes, governadores filisteus, eles falaram assim: o que nós vamos mandar? Qual vai ser a oferta que nós vamos enviar junto com a arca, devolver a arca, mas não só devolver a arca, vamos enviar ofertas para que cesse tudo isso. E aí então os sacerdotes, os mágicos responderam, disseram o seguinte: mandem 5 tumores feitos de ouro e 5 ratos também de ouro, de acordo com o número dos governadores filisteus, pois os 5 governadores foram atingidos pela mesma praga que caiu sobre vocês. Versículo 5. Façam imitações dos tumores e dos ratos que estão destruindo a nossa terra, e deem como presente
em homenagem ao Deus de Israel. Assim ele talvez pare de castigar vocês, os seus deuses e a sua terra. Então aqui nós vemos que a coisa foi mais abrangente. Por quê? Não ficou só na cidade de Asdod, mas atingiu as 5 principais cidades dos filisteus. Cada cidade tinha um príncipe, um governador. Diz aqui que todos eles foram atingidos. Diz que toda aquela terra sofreu. E nós vemos aqui que não foi só o deus Dagon, mas os deuses filisteus foram atingidos também. Muitas pessoas morreram. E assim então eles fizeram, né? Eles pegaram lá um carro, colocaram as vacas, puxando esse carro, colocaram ali a arca da aliança, e eles então colocaram esses presentes, né? Esses tumores de ouro e os ratos, né? Trabalharam ali no ouro para fazer parecidos com ratos, e assim eles enviaram a arca de volta para Israel. E no final a história diz que Deus então aceitou aquilo e apaziguou, né? Terminou aquela maldição sobre a vida dos filisteus, sobre a terra dos filisteus. A gente sabe que os filisteus eles continuaram depois guerreando, né? Na época de Davi guerreou muito contra os filisteus. Aliás, Golias era um filisteu, mas com certeza nunca mais os filisteus resolveram roubar a arca e levar a arca para a terra deles. Nunca mais, né? Então essa é a história, que por causa de levarem a arca, Deus envia uma maldição ali sobre os filisteus e muitos morrem por causa dessa peste dos ratos, por causa dessa doença dos ratos que passam então para as pessoas. Mas eu quero te dizer o seguinte: você conhecia essa história? Coloca aqui embaixo, escreva aqui. Você já sabia dessa história? Coloca a sua opinião aqui. O que você achou dessa história? É uma história intrigante, né? Então coloque aqui embaixo. Um grande abraço e fique com Deus.